Ora viva, seja bem-vindo a mais um Planeta Mulher e você já sabe, facebook.com/Planeta Mulher e nós temos tudo lá para você, toda a cobertura das entrevistas, nós temos passatempos e você já é muito fácil passar por lá, deixa um recado, deixa um gosto, pode deixar uma sugestão que nós trabalhamos aqui sempre para fazer tudo melhor para você. Nesse programa nós vamos ter 3 entrevistas incríveis, nós vamos ter uma entrevista com uma guarda prisional, também com a escritora Melissa de Aveiro e vamos falar sobre um assunto que, olha, toda gente precisa ouvir. Nós vamos falar sobre como lidar com a tecnologia nesse período onde os nossos filhos são praticamente reféns. Planeta Mulher está só a começar, voltamos já já. Ela foi a primeira guarda prisional aqui da Terceira e é claro, por isso mesmo ela está aqui conosco, aqui no Planeta Mulher para partilhar as suas experiências, tudo que ela já passou durante muito tempo. Comigo aqui então, Lúcia Brasil. Lúcia, que prazer e que felicidade recebê-la aqui. Isso hoje vai ser assim um flashback, nós vamos falar de praticamente quantos anos? 24 anos de carreira e 27 anos nos serviços. Isso é uma história que inspira qualquer mulher. Para já ser guarda prisional não é exatamente uma profissão fácil, não é? Sim, se é que existe alguma profissão fácil, mas é uma profissão diferente de todas as outras. Como é que você consegue dizer o que é ser uma guarda prisional sendo mulher? Uma guarda prisional, ou seja, a parte quando fala-se da guarda prisional tem muito a ver com o interior. Há muitas pessoas que não compreendem o nosso trabalho porque é virado para o interior, virado para trabalhar com aqueles que estão privados da liberdade. Ser mulher fardada nunca é fácil. Guarda prisional, temos que lidar com várias situações ao longo dos dias, ao longo das semanas, ao longo dos meses. Cada situação é uma situação diferente, nunca podemos comparar nenhuma. Digamos, nunca estamos preparados para o que possa acontecer, mas no fundo temos que estar preparados. É verdade. Eu nunca tinha percebido, nunca tinha pensado por essa ótica. Você começou, ainda não era mãe? Não, ainda não era mãe. Hoje você já é mãe, já passou pela infância, já passou pela adolescência, já passou por por a sua filha já está na universidade. Hoje ela já é uma mulher. Uma mulher já foi licenciada, graças a Deus. São desafios completamente diferentes, mas em algum momento eles conjugam? Eles têm de conjugar, embora não seja fácil, porque ser mãe e ter este tipo de emprego em que passamos noites fora de casa, passamos dia de Natal, dia de Bom Ano, datas lembradas, até muitas vezes o próprio aniversário, temos de conjugar tudo isso. Não foi fácil, mas também não vou dizer que foi muito difícil, porque por detrás depois tem-se um apoio incondicional da família. E isso é a coisa mais importante que poderá haver. Sem dúvida nenhuma. Já agora, dizendo de família, o que sua filha sente por você? O que ela fala para você sobre a sua vida, a sua profissão? É de alguma forma uma mãe diferente, né? Já falamos aqui no início, foi a primeira. Quer dizer, podem vir muitas, mas foi a primeira aqui da Terceira e tem feito uma carreira brilhante, tem tido já há 24 anos a representar muito bem, não é? Essa profissão. Como é que é a sua relação com a sua filha em relação à sua profissão? O que ela me costuma dizer é que tem orgulho na mãe que tem. E brinca muitas vezes com a minha profissão, até com os próprios colegas, diz: ai, minha mãe é guarda prisional. Cuidado! Brinca muito com isso. Mas acho que por trás disso tudo tem a parte essencial, é o orgulho. E isso faz com que tenhamos um relacionamento muito próximo uma com a outra. E ela desde cedo compreendeu a minha posição de nem sempre poder estar presente em tudo, mas fazer tudo para quando pudesse estar presente, estar a 200%. E acho que isso é que compensou todo esse tempo. E foi a minha mensagem que eu transmiti para ela e que foi muito bem recebida. E por isso eu também sinto muito orgulho nisso.
os olhinhos brilham, né, quando fala da filhota. Engraçado, porque quando somos crianças, somos, especialmente pessoas da nossa geração, somos muito ensinadas a brincar com bonecas, a gostar do cor-de-rosa. Como é que foi para Lúcia? Alguém te incentivou, ensinou, te motivou a ir para essa profissão? Não, nunca me passou para a cabeça para esta profissão. Nem era nada que me interessasse, nem nada que me passasse mesmo pela cabeça. Aconteceu que eu comecei a trabalhar nos serviços e surgiu a possibilidade de concorrer. Eu queria entrar na função pública e concorri. Fiz as provas todas, fiz tudo o que tinha que fazer. Nessa época, o que aconteceu? Falaram para você, não faça isso não é coisa para mulher, isso não é fácil, como é que foi? Ou não houve isso? Houve assim um bocadinho aquela, tens a certeza que é isto que queres? Da família? Da família. Tens a certeza, ainda porque mais morávamos numa ilha. Pois é isso, acredito. Longe de tudo. Há 24 anos atrás? Há 24 anos. Nunca haviam mulheres guardas prisionais, nunca ninguém tinha visto. Não existia um precedente, né? O perigo. Portanto, houve esse balanço, mas eu segui em frente. E concorri e fiz o meu curso e hoje estou aqui. Poderia não estar porque eu ponderei deixar essa carreira e enverdar por outra, mas depois pensei que tinha lutado muito para chegar até aqui, que não era justo para comigo mesma. E dou graças a Deus, realmente de hoje estar aqui. Se você olhasse, pudesse voltar, recuar no tempo, 24 anos atrás, faria de novo a mesma coisa? Igual, não mudaria nada. É esse trajeto, não, é esse trajeto que eu amo, desde lá dos 24 anos ao 27, desde que entrei para os serviços. Pois é isso. É metade de uma vida. Epa, está perto de aposentar nova desse jeito? Era bonito. Se calhar falta um bocadinho ainda, né? Mais 15 anos. Okay. Mais 15 anos e tenho o tempo e a idade para me aposentar, se o serviço assim o permitir. Imagina, penso muito nisto, um dia de cada vez. Sim. Porque também no serviço é um dia de cada vez. E acho que é isso que me faz estar aqui passado tantos anos. Eu não mudaria nada. O que a sua profissão te ensinou? É definitivamente uma profissão em que nós não trabalhamos com o melhor da sociedade, não é? Assim como outras profissões ensinam-nos muito. E o que essa profissão te ensinou que você levou para a vida? Que você traz para a vida? Essa profissão ensinou-me a ser mais tolerante, mais paciente, a saber não só ouvir, mas a escutar, que é diferente. Eu trabalhei em 2 sítios diferentes. Trabalhei numa cadeia pequenina e de repente fui para um estabelecimento prisional enorme. Portanto, eu tenho uma experiência da cadeia mais pequena e outra experiência desse estabelecimento prisional, casa maior. Na cadeia mais pequena estava mais perto dos reclusos. Sim. E muitas vezes eles procuram quem ouça, quem escute. Não é para falar muito, é só para eles próprios que falarem. E foi isso que eu aprendi muito para mim mesma e crescer como pessoa. E todos os dias é um dia diferente, por isso é que eu digo que eu todos os dias aprendo algo e dou graças a Deus por isso, porque senão eu chegaria ao fim do dia e dizia, olha, este foi igual ao outro. Não, eu aprendo sempre. E eles também ensinam-nos muito. Podem estar privados da liberdade, mas eles também têm suas histórias, nenhuma delas é igual. Pode ter o mesmo rótulo, mas nenhuma é igual. E as pessoas, nenhuma pessoa é igual. E por isso mesmo, cada história é uma história. Há aquele que se fala mais facilmente, há o que não se fala tão facilmente. No geral, eu não tenho razões de queixa, sempre respeitei, fui respeitada. Quando precisam falar, falam. E eu também aprendo muito com isso, sem dúvida nenhuma. Acredito que sua mãe deve ter assim, muito orgulho, sua família toda deve ter muito orgulho, não só por você ter sido a primeira da terceira, mas por estar aqui conosco, a partilhar esses momentos e ter principalmente feito isso que você está dizendo aí agora, ter repensar todos os dias e ser uma pessoa melhor. E exatamente por esse motivo, o Planeta Mulher preparou uma surpresa para a Lúcia, que faz de alguma forma hoje aqui, representa as mulheres todas das Forças de Segurança Nacional. Porque o Planeta Mulher também já tentamos, mandamos e-mails para homenagear e entrevistar outras mulheres das Forças de Segurança Nacional e
além de você ser a primeira da Ilha Terceira, você está sendo também a primeira aqui do Planeta Mulher. E é para você o nosso troféu do Planeta Mulher. Estou muito grata em nome de todas as mulheres que vestem farda, que não é fácil. Pois não. E muitas as que são mães. É isso sem mesmo. dúvida. É isso mesmo. Obrigada. Lúcia, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu estou muito feliz, muito orgulhosa de estar perante uma pessoa de valor como você. E nós sabemos a sua história, que não é só uma mulher que trabalha ali como guarda prisional, não é? É mãe, é uma pessoa que tem imensos afazeres e cria coisas novas o tempo todo. E, no mais, o que eu posso dizer é só, seja mais feliz do que é e obrigada pelo exemplo. Grata por tudo. Até a próxima. A entrevista com a Lúcia, olha, infelizmente já acabou porque eu ficaria com ela aqui todo o programa a falar. Mas nós temos mais entrevistadas que já vem no próximo bloco. Vamos falar com a Melissa de Aveiro. Ela é tão nova, mas já escreveu 3 livros. Anda a colaborar aqui com a cultura dos Açores. Nós voltamos já já. Ela ainda nem completou 30 anos, mas já escreveu 3 livros. Melissa de Aveiro é enfermeira e agora já é escritora e está conosco aqui no Planeta Mulher. Melissa, que bom recebê-la aqui no Planeta Mulher. Igualmente, muito obrigada. Nós tivemos um único encontro e eu fiquei assim, apaixonada, confesso, por você e pela sua história. A Melissa é filha única, mulher, né? Tem só Sim, tenho um irmão mais velho. E de repente surgiu essa vontade de escrever, foi quase que de um dia para o outro? Não, é assim, desde pequenina eu sempre adorei a fantasia e criar contos e histórias na escola, eu adorava, inclusive eu ganhei o concurso do hino da escola Vitorino Nemésio, houve um concurso e eu criei a música e eu ganhei um iPod, na altura era um iPod. Isso é espetacular, você tinha quantos anos? Na altura, já não me lembro. Mas era o que, adolescente ou criança? Sim, era adolescente, devia andar no 10º ano, penso eu. Depois eu... Sei que gosta também de poesia. Gosto, mas guardo sempre mais para mim. Tenho livros em casa de poesia que eu escrevo, mas eu guardo, não decidi ainda publicar assim os meus poemas, acho que são muito pessoais. E então essa parte eu deixo mais restrito só para quem eu quero. Por enquanto, né? Por enquanto. Exato. Eu escrevi um livro infantil, quando tinha 15 anos exatamente, escrevi um livro infantil. E mandei para várias editoras, mas eu acho que na altura a minha escrita não estava ainda muito madura e então foi rejeitado. Eu arrumei numa gaveta, mas não fiquei ofendida, entre aspas, com aquilo e decidi continuar a escrever, como sempre fazia. Entretanto, já tinha acabado a universidade e deu-me assim uma epifania e escrevi esse livro que é o que tenho aí. Que é O Silêncio dos Corações. Exatamente, em 2012. Esse foi o primeiro que foi editado. Em 4 semanas eu escrevi esse livro, deu-me assim, como se tivesse dado uma luz na minha cabeça. Baixou um espírito para escrever um livro. Exato. E então 4 eu escrevi semanas. Em 4 semanas. Mas assim, você nunca tinha pensado em escrever essa história? Não? Simplesmente começou e falou, não. Eu comecei a imaginar, sim, a juntar umas personagens, porque há escritores que quando escrevem, eles fazem um planeamento de como é que vai ser o corpo da história, o fim, as personagens, elaboram que personagens vão entrar na história. Eu não. Eu começo por 1 ou 2 personagens e vou por ali fora e vão entrando mais e mais e depois o fim ainda é uma incógnita e vou escrevendo conforme... Afinal, o final do livro é uma surpresa até para você. Até para mim. Eu digo que as personagens vão ditando a sua história, elas é que vão-me contando o que é que vai acontecer por ali adiante. Quem sabe daqui a uns anos você ainda escreve para novelas. Dizem que é assim os escritores de novelas. Houve uma altura que me propuseram escrever um guião para um filme. Eu ainda comecei a fazer umas coisas. Tem razão? Depois arrumei a ideia para o lado dele, assim, que ele dava realmente muito trabalho e disse, não, tenho que fazer uma pausa, talvez mais daqui a uns tempos. Entretanto, a primeira pessoa a ler esse livro foi a minha mãe. Sim. E ela adorou e incentivou-me sempre, não, vamos mandar para uma editora, este livro tem que ser publicado. Que hoje está na Madeira. Sim, eles vivem lá agora. O meu pai, como é militar, decidiu fazer uma transferência de base e foi para lá. Ele também é madeirense, por isso está lá contente da vida, está em casa. Eu, como sou terceirense, gosto muito de ficar no meu cantinho, que é a terceira. Pois é engraçado, porque sua família acabou indo para Madeira, mas você preferiu ficar aqui, não é? Gosto mais da calmaria da Ilha Terceira, das Ilhas de Bruma. Exato. Olha, quando você escreveu esse livro, já tem quantos anos? Isso foi em 2012.
Então já vai aí 6 anos. Sim. Pronto. Você ainda não era enfermeira? Não, já tinha terminado o curso. Já tinha terminado o curso? Estava a fazer o estagiário, que é o estágio após fim do curso, que é tipo como se fosse um estágio profissional de integração à profissão, onde somos mais independentes e temos um projeto para apresentar depois no fim, que é um estágio. E eu, por acaso, até eu fiz o meu na Santa Casa da Praia da Vitória, nas Valências Educativas, e adorei. E foi lá que começou essas ideias, surgiram essas ideias. Num desses livros existe uma enfermeira. É precisamente nesse, não é? E o mais curioso que eu achei, que eu descobri agora há pouco, essa pessoa da capa é a Melissa. O meu irmão tirou-me essa fotografia. Um dia eu disse... De propósito para o livro? Não. Eu disse, vamos fazer uma sessão de fotos. E eu queria fazer, que ele tinha comprado uma máquina fotográfica nova. E então fomos lá para uns campos ao pé da minha casa, uns cerrados, e ele tirou essa fotografia. Como tem um colar com um coraçãozinho e na história fala de um colar com um coração, eu achei que era a fotografia perfeita. A editora também gostou bastante, então sugerimos que fosse a capa, eles aceitaram, trabalharam a fotografia. Isso é um livro que foi feito com a colaboração da família toda, né? A mãe é que ajudou a mandar para a editora, o irmão é que fez a fotografia e se calhar é por isso que saiu tão giro, tão interessante. O que tem de enfermagem nesses livros? Além da personagem aqui do Silêncio dos Corações. Tem muito de mim, do meu dia-a-dia, nestes outros 2 livros também. Este é o último. Este é o que, por sinal, a minha Manu já começou a ler também, A Casa do Lado. Tem sempre um pouco de... Como costumam dizer, um escritor está sempre à procura de frases. Tudo que uma pessoa pode dizer a um escritor pode ser utilizado para fazer um livro a partir de uma frase, situações, momentos. E na minha profissão, nesse livro, principalmente, como foi o meu primeiro, tem ali muitas situações que eu vivenciei nos meus estágios, pessoas que passaram pelas minhas mãos, pelos meus cuidados, idosos, jovens. E algumas situações que eu guardei mais e que decidi, claro que isso é uma história fictícia, mas tem algumas coisas de tem real. Tem sempre alguma coisa do escritor, né? Tem, da experiência pessoal, os sentimentos, tem alguma coisa aí. Nós mencionamos há pouco que a sua família, os seus pais foram para Madeira e você decidiu permanecer nos Açores, na Terceira, que foi onde você nasceu. Você nasceu aqui na Terceira. Sim, exatamente. Né? Existe aqui uma espécie de necessidade da solidão para escrever? Você, de alguma forma, teve sempre isso em você ou não? Eu confesso que nos meus momentos mais tristes, mais depressivos, é quando eu consigo escrever melhor. Este livro, principalmente A Casa do Lado, que foi o último, foi uma fase um pouco negra da minha vida, que andava com uma ligeira depressão e saiu este livro, que até agora é o que tem tido mais sucesso, as pessoas têm adorado imenso. Às vezes, quando eu estou muito contente, eu não consigo escrever nada. Pois, isso acontece com os melhores, né? Exato. Assim, quando eu ando mais pensativa... O próprio Nietzsche e muitos grandes escritores precisavam sempre da tristeza, da melancolia. Para criar uma grande obra. Acho que é mais assim. Penso que, se calhar, deve ser assim um pouco com todos os escritores. Há ali uma fase que eu, às vezes, começo a escrever um livro, depois já vou em 50 páginas e, de repente... bloqueio. E agora não sai nada, vou para a esquerda, vou para a direita e depois fico ali uns tempos sem pegar naquilo. Depois mais tarde vou saindo, vou tendo outras experiências, ou conheço alguém novo, ou vou saindo com as minhas amigas e acontecem algumas coisas e dá-me uma ligeira inspiração essas situações. E então eu volto aos livros e olha, vou pegar neles novamente. É uma cabeça que não para de pensar e de criar, né? Nós estamos falando em 3 livros de uma pessoa que ainda não fez 30 anos. Entretanto, é uma pessoa que faz um banco de uma porta de guarda-roupa, de guarda-fato, né? Pode contar pra gente essa história? A minha parte criativa. Ainda ontem estávamos num churrasco e tínhamos uns amigos americanos que levaram Coronas, que são umas cervejas mexicanas, e então eu disse, olha, não deitem fora as garrafas porque eu vou usar para fazer uma mesa. Eles ficaram a olhar para mim. As garrafas vão fazer uma mesa, vamos transformar numa mesa. Vai ser o pé da mesa, vou pô-la já à volta
vou colar com uma cola própria de vidro, depois é só arranjar um tampo redondo de madeira e pôr por cima com corda, prender aquilo e vai ficar uma mesa para o jardim de apoio. Pronto. Se você não quiser, então, ser enfermeira, seguramente pode restaurar móveis, criar móveis, ou também pode... Tem uma história interessante que você está fazendo também uma mesa, também de uma janela. Uma janela velha. Como é que surgiu essa ideia, assim, do nada? Às vezes vou àquele site, o Pinterest, tem muitas ideias sobre como reutilizar, porque eu gosto muito de reciclar. E às vezes a gente pega num potinho de iogurte, de vidro, o que é que eu vou fazer com isto? Vai para o lixo, não tem tampa. Então, olha, eu às vezes pego em spray, pinto e faço como se fosse um porta-velas. Ok. Reutilizo aquele Não tem material. nada que não passe por essas mãos que não seja reutilizado, né? Às vezes eles dizem mesmo, os meus amigos, tu usas o lixo todo para fazer qualquer coisa. Olha que engraçado. Pois, já te tenho como uma referência. Melissa, minha querida, infelizmente o nosso tempo acabou. Exato. Mas eu queria te fazer uma espécie de um desafio. Se você fosse escrever um livro em que fosse a comunidade perfeita, a comunidade ideal, qual seria o título desse livro? A comunidade perfeita. Do meu trabalho atual, no 112, diz-me que a comunidade perfeita não existe. Teria que pensar mesmo muito bem o título do livro. Mas o que você sonhar, o que você poderia sonhar, o que poderia ser? O que você espera desse mundo? O que é que eu espero? Não sei. Talvez que as pessoas sejam mais pacientes, mais compreensivas, mais amigas, principalmente, e menos egoístas. Acho que hoje em dia há muito eu, e esquecem muito. Eu falo do meu serviço, que eu trabalho lá no 112 e nota-se um pouco isso. Eu quero, eu preciso, eu... A predominância do ego, não é? Não sei, se fosse para dar o título de um livro a isso tudo, seria, não sei, o planeta mágico, o planeta perfeito. Olha, tá aí, já temos o título para um livro, O Planeta Mágico, que sirva de inspiração para o seu próximo livro, Melissa. Muito obrigada por ter vindo. Igualmente, obrigada. Obrigada por dar esse exemplo para os nossos filhos todos. E já no próximo bloco nós vamos falar sobre a questão da tecnologia, como hoje todos somos um pouco reféns, e que já fica o recado para vocês, em vez de ficar muito tempo na tecnologia, leia os livrinhos da Melissa, porque a minha filha já começou a ler o outro, eu confesso que ainda não, mas ela já tem me dado um feedback excelente. Ok, ótimo. Obrigada e até a próxima. Obrigada. Olha que delícia de entrevista, já acabou. É triste, né? Mas aquele tempo foi tão rapidinho que passou. Mas nós voltamos já no próximo bloco e nós vamos falar com Sara Loureiro, a psicóloga, e nós vamos falar sobre as questões da tecnologia, como é que nós vivemos hoje muito ligados a essa tecnologia e especialmente como podemos lidar com essa situação para os nossos filhos. Voltamos já. Somente em Portugal, mais de 25% dos adolescentes têm algum tipo de dependência nas tecnologias. E é precisamente sobre esse assunto que nós vamos falar agora com a psicóloga Sara Loureiro, que é uma linda e está sempre disponível para vir aqui com a gente no Planeta Mulher. Sara, eu te tirei de montes de trabalho para a gente falar sobre esse assunto. Hoje foi difícil eu chegar aqui, mas eu cheguei. Chegou e eu tenho certeza que vai partilhar com a gente assim, informações maravilhosas, porque tem sido mesmo uma loucura na nossa página. Muitos pedidos, minhas amigas todas a falar sempre a mesma questão, e penso que é um dado quase que assustador. 25% de crianças e adolescentes já com dependência nas tecnologias, não é? Antes de mais, eu acho que a gente podia começar a perceber o que é a dependência. Quando é que uma mãe consegue olhar para aquela criança ou adolescente e perceber, afinal, isso já é uma dependência? Quando o seu filho basicamente não consegue ter um funcionamento adequado e esperado para determinada faixa etária. Não socializa, isola-se, tem comportamentos que não fazem parte do seu desenvolvimento, por exemplo, acesso de raivas, a atenção começa a ser prejudicada, em vez de querer ir jogar à bola para o jardim, prefere ficar ou no computador a jogar, ou no telemóvel. Portanto, tudo isto são sinais que poderão indicar que aqueles pais podem eventualmente não conferir critérios para dependência, não é? Porque nós só podemos dizer
que é dependência, quanto cumpre determinados critérios, contudo, pode significar que os pais têm que prestar atenção e ver como é que poderão gerir esta situação junto com o seu filho, de modo a que ele saiba utilizar as tecnologias. Elas são uma realidade na nossa época, não vale a pena nós aqui pensarmos que elas não estão, e elas têm um papel útil, nomeadamente na escola e na aprendizagem, não é? E até podem ter um caráter lúdico, mas desde que acompanhado e supervisionado pelos pais e em idades adequadas. É interessante porque num desses e-mails que nós recebemos, uma mãe fala quase que precisamente isso que a Sara disse. Além de sermos pais, como eram os pais antigamente, ainda temos mais esse dever, né? Que supervisionar essa questão. Supervisionar é a palavra de ordem? Sem dúvida, sem dúvida. A criança não tem maturidade, não é? Nomeadamente até aos 12 e por aí adiante, não é? Até que a sua maturação esteja completa, mas essencialmente esta faixa etária não vai ter maturidade para conseguir interpretar as informações que retira da net, não é? Sem contar na passividade, né? Porque só recebe informação. Como é que vai despertar um potencial criativo? Sem crítica, sem estimular o imaginário, sem se frustrar, assumindo papéis sem serem experiência. Isso é importantíssimo, sem frustrar. Não é? Muito. Porque afinal, não gostou daquele filminho, olha, já passa rapidamente para o outro, mas e como é que depois não na vida... Não estou a ganhar o jogo, retiro-me do jogo, não é? E é importante as crianças fazerem esta aprendizagem enquanto crescem, porque é isto que elas vão utilizar quando forem adultos. Essa aprendizagem faz-se no exercer dos diferentes papéis em comunicação com os outros, seja preparar uma refeição com os pais, seja a ir passear, seja a jogar com os amigos, elas vão depender da sua reação e da reação dos outros. Numa tela, de um tablet, um smartphone, um computador, as coisas não acontecem desta forma. E isto sim é que é preocupante. E eu sou mãe, eu também me deparo com estes mesmos problemas, ainda há pouco estava a referir, o meu filho mais novo é capaz de ir ali fazer um joguinho, ver um vídeo e depois a coisa já não precisa mais daquilo, vai brincar. Mas deve ser só por enquanto, viu? Isso não é uma praga. Isto, a gente há que haver otimismo. O mais velho não, o mais velho eu tenho que regular, como qualquer pai, nas suas casas. Até posso dar o exemplo, ainda agora, depois do período de férias. Nas férias ficaram com o pai, maior facilitação, aumentaram o período de exposição, porque eles durante a semana nas aulas não vão às tecnologias, vão só um bocadinho ao fim de semana. Claro que com o recomeço das aulas, recomeço da regra, birra geral lá em casa. Não é? Isto significou que eu tive que organizar o meu dia de modo a que o meu serão fosse a gerir esta situação. Ele fez birra, depois tentou com aqueles olhos doces, e só um bocadinho. Uma manipulaçãozita, né? 5 minutos, eu tive que me manter firme, não é? Logo a seguir, se calhar já fica um bocadinho mais zangado, não é? Tudo bem, os filhos têm que se expressar e até é ótimo que eles expressem aquilo que estão a sentir. No entanto, não foi. A regra foi cumprida. Ontem, a mesma coisa, não é? Eu ontem tinha até trabalho para fazer a nível de computador e alterei as minhas rotinas. Agora eu preciso parar um bocadinho, porque é assim, uma psicóloga, eu sei que tem muito mais capacidades de trabalhar com as crianças, porque nós, os pobres mortais, pensamos logo, vai traumatizar meu filho, e quando começam a fazer a birra, às vezes eu até, eu posso lidar com isso, mas vai 10 minutos, 20 minutos e... São resistentes. Eles são mais resistentes do que nós, essa é uma verdade. Qual o segredo, agora já como profissional para nós todas? O segredo é não ter medo. Eu sou psicóloga, mas em casa sou mãe. E, portanto, é óbvio que estou condicionada pelo conhecimento que possa ter. Mas eu em casa sou essencialmente mãe. Também me frustro. Também tenho alturas que me apetecia dizer, porque eu agora só queria um bocadinho de sofá e sentar-me muito ouvir isso de uma psicóloga. Agora, nós como pais, tem-se criado, de certa forma, um movimento que não podemos frustrar os filhos. É isso? Os filhos mal choram, a gente quer que eles não chorem. Faz parte da aprendizagem, porque eu também chorei enquanto cresci, também me disseram não, também me disseram sim, quando assim era, não é? E de facto não há problema, porque aquilo que possa custar neste momento, não é? Aquela resistência, a birra, não é? Vai trazer resultados, não é? E eu ceder
vai-me resolver o serão, porque o rapaz ficou entretido, mas no futuro pode-me trazer problemas diferentes, mas essencialmente para ele. Existem alguns dados que dizem que uma criança de até 10 anos não pode ficar mais que meia hora na tecnologia. E a partir dos 10 até os 18 não pode ficar mais do que 1 hora na tecnologia, direto, o tempo todo. Isso é mesmo assustador, porque posso estar muito enganada, mas a sensação que eu tenho é que maioritariamente os pais não conseguem cumprir essa regra. Existe aqui uma possibilidade de negociação ou não? Pode haver, e quanto mais crescidos forem, porque não? Eles têm que ganhar o direito têm que saber utilizar, não é? E negociação, ponto e vírgula. Quando passa aquilo que é razoável, não há negociação. E há que explicar, não é? E explicar muitas vezes, porque eles não entendem, porque entretanto o colega também traz, ou porque o colega leva um tablet para a aula. Cuidado com isto, os miúdos não devem ter aparelhos, acesso à tecnologia não supervisionada. Há muitos jogos que são jogos em rede, onde estão lá outras pessoas que nós não sabemos quem é. Os miúdos aprendendo a escrever, é muito fácil terem esse contacto, e nós temos que ter noção de com quem os nossos filhos conversam. É óbvio que não vamos viver obcecados por isso, porque senão seria um sofrimento ser pai. E pelo contrário, é uma coisa muito bonita. Prazerosa, é? exato. Prazerosa, mas temos que, de facto, ter atenção. A negociação é no sentido de, dentro daquele intervalo adequado, não é? Quando é que eu posso estar, o tempo que posso estar e que condições tenho que cumprir para estar. Claro que sim. Tem uma pergunta, então, lá na nossa página, que é da Sônia Silveira. Ela tem filhos adolescentes. E ela conta quase que um filme de terror, não é? Que acredito que não é só a sua situação, Sônia. Mas a grande questão dela que é rua ou tecnologia? Porque são duas coisas que assustam os pais, não é? Ela precisa de um apoio mesmo profissional. Efetivamente, não é? O contacto, não é, com aquilo que a Claudine referia, rua, podem ser atividades estruturadas, atividades em família. Nós sabemos que os miúdos, à medida que vão crescendo, já não nos apetece tanto passear com os pais. Agora, temos que ver com que idades falamos, não é? Uma coisa é aos 13 anos querer sair sozinho, os adolescentes que me desculpem, mas não é a idade adequada para ir sair à noite, não é? Embora nas últimas décadas... A partir de quando nós podemos já começar a abrir? Bem, se determinada frequência, determinados ambientes têm uma data, peço perdão, isto é o adiantado da hora, dá nisto, tem uma idade mínima de limite, não faz sentido expor as crianças a uma pressão social ou para consumo de álcool ou outras substâncias numa situação daquelas. E, portanto, é verdade, eles rebelam-se um bocadinho porque as idades, ou seja, as etapas que se saltavam antes, por exemplo, esperávamos os 18 anos ansiosamente para poder ir sair à noite, já não estão. Isto faz falta. Faz falta os miúdos poderem lutar para, não é? Aliás, olha lá o que nós já falamos no início da entrevista. Já começamos desde muito cedo a não ter frustrações, não é? Exatamente. E depois acostumamos recebendo a informação toda fácil quando chega... Pois é mais difícil, ao receber o não é mais difícil gerir isto. É óbvio que isto é mais fácil de dizer do que fazer. Eu compreendo que cada pai na sua casa lhe seja complicado. Portanto, o que eu aconselho é que sente e converse, insista na conversa. Se sentir às vezes que a irritação fala mais alto, vamos respirar fundo e depois regressamos. Respirar até 10, até 100, até 200. Porque vamos entrar numa disputa com o nosso filho adolescente ou com a nossa criança e isto não traz nada de bom e não lhe está a ensinar nada. E acima de tudo, firmeza. Sim. Se acham que vão ceder e acabar por aceitar aquela saída, diz logo que sim. Porque dizer não e depois de uma semana ouvir, não é? E ceder, o que aquele rapaz ou aquela rapariga, aquele filho vai entender é: eu, se for devagarinho e vencer pelo cansaço, eu consigo, não é? E vai passar Esta a ser é uma um regra padrão, de né? ouro. Vai acabar por ser um padrão. Mesmo em relação às tecnologias. É certo, e isto porquê?
para que eles estejam em comunicação, em contacto. Nós temos hoje em dia crianças, adolescentes, que têm dificuldade no contacto social, porque o contacto está restrito à tela. E na tela eu não vejo a pessoa, muitas vezes não estou a ver a expressão, nem sempre não é com imagem. Exato. E, portanto, é fácil aquele adolescente, aquela criança, assumir um papel que não é real. Eles precisam aprender a realidade, a seu tempo. Para além depois de todas as consequências que possa ter na atenção, e há vários estudos sobre isso. Sim. 2008 a 2010 foi um ano em que há vários estudos acerca da influência da utilização das tecnologias na atenção, as dificuldades de aprendizagem que surgem, problemas das rotinas do sono. Sim, sim. Até mesmo no próprio controle comportamental. Sim. Haver uma perda de controle do impulso, acessos de raiva, etc., socialização, e até mesmo, na última escala, maior sedentarismo, e até contribuir para os números de crianças obesas que temos. E, portanto, há que desafiá-los. Às vezes é complicado porque a vida hoje em dia é muito exigente, os pais trabalham muitas horas e é fácil, não é? Aquela ama, não é? Acaba sendo confortável, é verdade. Acaba para se conseguir adiantar. Vamos tentando aos poucos, no fundo, tentar incluir os filhos, não é? E efetivamente dar o exemplo, que eu acho que é outra questão importantíssima. Todos nós esquecemos uma vez ou outra que aprende-se melhor vendo fazer, sim. Não é? E fazendo, do que só escutando. É verdade. Eu não posso dizer ao meu filho, não podes ter telemóvel, e até estar ali a reeducá-lo novamente e a relembrar as regras e passar a noite. É verdade, é verdade. Dica de ouro, doutora Sara. Esta é essencial. Doutora Sara, muito obrigada por estar aqui. Nada. Infelizmente, o Planeta Mulher é pequenino, às vezes, para a gente falar tanta coisa boa, mas esse é um assunto que realmente tem sido pedido na nossa página e acredito que é para o bem comum. Obrigada por ter vindo aqui. Obrigada eu. E já sabe que as portas do Planeta Mulher estão sempre abertas para você, que é uma pessoa incrível e uma profissional fantástica. Muito e obrigada. é com esse clima assim fantástico que nós vamos terminar hoje o Planeta Mulher. Até a semana que vem. Já sabe como é que nós terminamos, não é? Sejam sempre bons uns com os outros. Até a semana que vem.